Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês aí que acompanham o meu canal, têm acompanhado aí a minha vida. Hoje eu gostaria de falar aí algumas coisas que Deus colocou ao meu coração, algumas coisas que estão acontecendo, né? Algumas coisas que nós estamos vivenciando aí no nosso dia a dia. E que Deus tocou ao meu coração, me levou até a algumas passagens sobre alguns locais, me disse algumas coisas, né, sobre o fato de que Ele está e sempre estará no controle, como você viu aí no tema deste vídeo, desta pregação, deste momento com Deus, né, embora esse é um momento que eu vou pregar a palavra, mas é um momento com Cristo, tá? Eu gosto de falar que é um momento com Cristo porque não tem muito limite de tempo, não tem aquela coisa específica. É um momento onde nós falamos com Deus, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde eu vou te falar aquilo que Deus colocou ao meu coração, tá? E é interessante, diante de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós temos passado, não é? Ver aí a forma de que Deus tem falado conosco, todas as coisas que estão acontecendo, todas as coisas que já aconteceram, né? E todas as coisas que vão acontecer. Deus está falando conosco, né? Deus está falando e muitos de nós não estamos ouvindo o que Ele está falando. Deus continua falando e por enquanto Ele ainda está falando como a palavra dele fala, né? Invocai ao Senhor enquanto está próximo, né? Buscai-o enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Ou seja, por enquanto Ele ainda está aqui, nós ainda conseguimos alcançá-lo através do poder do Espírito Santo, da nossa crença em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas brevemente Ele não estará mais aqui. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus enquanto nós ainda temos esta oportunidade, amém? A primeira passagem, né, dessas três que nós vamos ver aí, fica em João capítulo de número 6, tá? O verso é o de número 38 ao 40 e depois o verso de número 44. João capítulo 6, verso 38 diz assim, ó: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do meu Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No verso de número 44, tá? Diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É interessante, querido, que aqui a primeira coisa que nós vemos, né, e que nós podemos aprender e que nós temos esta convicção, que nós temos que ter esta convicção, é o fato de que não é só eu que escolho a Deus, mas Ele que me escolheu. Ele, porque eu estava perdido, então eu fui encontrado, foi Ele que deu o primeiro passo. Nós nunca vamos ganhar de Deus, entende? O ponto que eu quero que você entenda é que nós vamos colher para poder plantar. Ou seja, Deus sempre está nos abençoando primeiro, Ele sempre está cuidando de nós primeiro. Então é interessante que as coisas mais simples e as mais pequenas que muitos de nós não ligamos, que muitos de nós nem sequer nos importamos, são aquelas que nos mostram o amor e a profundidade de Deus, o cuidado que Ele tem conosco. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos. Tudo isso está escrito na Bíblia, querido. Mas pense comigo, quando você acorda e você respira, já é um dom de Deus, já é um privilégio, já é mais uma oportunidade, é mais uma chance que Deus está te dando para fazer a coisa certa, para fazer aquilo que deve ser feito, que nós que nos consideramos cristãos temos que fazer. Porque, querido, não se engane, nós temos um papel aqui, nós que somos cristãos, nós que nos denominamos, nós que falamos de boca cheia
que nós somos cristãos, nós temos um papel a cumprir, nós temos que tomar algumas atitudes de uma certa maneira, porque senão nós envergonhamos o nome de Cristo. E é interessante que 1 Pedro fala algo muito interessante, né? Sobre ser chamado por Cristo, sobre o nosso papel, sobre qual é o nosso papel que nós temos que fazer aí com Cristo. Veja o que 1 Pedro, capítulo de número 2 fala, ó. 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso de número 21, diz assim, ó. 1 Pedro 2, a partir do verso 21. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisaduras. Verso de número 22, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Volta no verso de número 21, eu vou repetir o verso 21 para você entender a profundidade do que nós temos que fazer. Verso 21 fala assim, porque para isto sois chamados. Ponto e vírgula, você aprendeu comigo, se você me acompanha, que quando tem ponto e vírgula é uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma coisa qualquer. Deus está afirmando, o que Ele afirmou vai acontecer e acabou. É para isso que nós somos chamados. Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisaduras. Veja a profundidade, querido. Deus está no controle e sempre estará. Mas por que está tão difícil para mim acreditar? Por que está tão difícil para você acreditar que Ele está no controle e continua no controle? Porque nós não estamos seguindo aquilo que nós temos que seguir. Nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, aqui fala claramente que nós temos que seguir as pisaduras que Cristo deixou, do caminho que Ele fez. E Ele mesmo disse que o caminho é tortuoso, que o caminho é difícil, que vai ter tribulação, que vai ter contenda, que vai ter levante, que vai ter muitas coisas, mas Ele disse que no final valeria a pena. Ele disse que no final, se nós formos fiéis, nós chegaríamos até lá. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então a questão não é se Deus está ou não, porque Deus está e sempre estará no controle. A questão é o porquê que eu não consigo acreditar que Deus continua no controle. Por que eu não consigo acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas? Ah, mas está morrendo milhões de pessoas, querido. Antes de tudo isso acontecer, milhões de pessoas já morriam. E quando tudo isso passar, milhões de pessoas vão continuar morrendo. Talvez não pelo Covid, mas por outra doença. Pessoas morrem atropeladas, pessoas morrem angustiadas, pessoas se suicidam, pessoas são assassinadas. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Nunca fugiu do controle. Deus sempre teve no controle e sempre estará. Então por que eu não consigo acreditar que Ele está no controle? Porque, como disse lá, eu não consigo seguir as pisaduras que Cristo deixou, e é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, querido. E por que eu não consigo seguir as pisaduras de Cristo? Timóteo fala uma coisa muito interessante. 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós já vamos ler lá. Timóteo, capítulo de número 3, fala algo muito interessante que eu tenho que mostrar para você. Um dos motivos que eu não consigo acreditar que Deus está no controle é que eu olho para as coisas erradas. Eu não sigo o caminho que Cristo deixou para mim seguir, pisando nas suas pisaduras, querido. Olha o segredo, não é só andar no caminho, tem que pisar onde Ele pisou, querido. Você tem que pisar exatamente aonde as pisaduras de Cristo esteve. Aonde Cristo colocou o pé, você coloca o pé também, porque Ele fez um caminho para mim e para você. Mas nós temos que seguir este caminho. Então por que eu não consigo acreditar que Deus está no controle, que Deus sempre esteve e sempre estará?
Porque eu não ando no caminho que Cristo fez. E você leu junto comigo no começo desta mensagem, né, deste momento que eu e você estamos tendo com Cristo, né, que Deus, que Ele veio aqui fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Nós estamos aqui unicamente para fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo qualquer outra coisa que não é a vontade de Deus, você está vivendo em vão, querido. Nada vai adiantar, nada disso importa. Como Cristo disse, não vos preocupeis com aquele que pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Antes, temei, pois, a Deus, pois pode matar tanto o corpo quanto a alma. O que ele está querendo dizer, querido, nada disso importa. O que importa é você fazer aquilo que Deus mandou. É seguir o caminho que Deus fez. É seguir aquilo que Deus quer que você faça. Porque céus e terra passarão. Porque emprego vai passar. Porque carro vai passar. Casa vai passar. Casamentos vão passar. Filhos vão vir, vão crescer e vão passar. Mas a palavra de Deus, quem faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. É isso que Cristo está falando. Mas para que quem faz a vontade de Deus permaneça para sempre, é necessário que nós caminhemos no caminho que Cristo caminhou. E sermos diferentes, nós temos que ser diferentes. E olha só, o que é realmente ser diferente? Há várias atitudes que nós estamos tomando que nós não deveríamos tomar. Olha o que 2 Timóteo capítulo de número 3 fala. 2 Timóteo capítulo de número 3, a partir do verso 1, ó. Sabe, porém isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Olha, para no verso 4, olha o que o verso 4 fala. Traidores, obstinados, soberbos, olha a parte final, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Quem está falando de mim e de você, meu amado? Não deveria. O verdadeiro cristão não se encaixa nessa descrição. Nós estamos no meio gospel, no meio evangélico, não deveria nos encaixarmos nisso aqui. Mas nós nos encaixamos perfeitamente nisso aqui. Olha o que o verso de número 5 fala. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Olha só a profundidade da palavra de Deus. Aquilo que Paulo está falando para Timóteo, mas que também Deus, através de Paulo, está falando para mim e para você. Nós não deveríamos ter essas características, mas nós temos. Olha só, nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. E a Bíblia mesmo fala que teriam avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos. Ou seja, a Bíblia está falando que os últimos dias serão difíceis, porque teriam pessoas que profanariam o nome de Deus, e nós vemos muitos isso. Pessoas que estão profanando o nome de Deus, pessoas que estão deturpando a palavra, pessoas que estão pegando a santa palavra de Deus que chegou até a nós, através do sangue de muitos mártires, através de muitas pessoas boas que foram usadas por Deus, morreram para que o Evangelho chegasse até nós, pessoas que estão profanando a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, como diz a palavra, você tem que afastar dessas pessoas, pessoas que estão profanando, pessoas que estão caluniando a palavra de Deus, pessoas que estão levando o nome de Deus em vão, pessoas que estão envergonhando o nome de Cristo, pessoas que estão brincando com a palavra, brincando com o nome de Cristo, achando que é qualquer coisa, querido. Isso não é qualquer coisa, isso é o poder da palavra de Deus, isso é a palavra de Deus que chegou até nós, querido. E a palavra de Deus que fala que nos últimos dias essas coisas teriam pessoas assim. Então eu e você, nós não deveríamos ficar preocupados e nem surpresos.
nós deveríamos ficar felizes, porque a palavra de Deus se cumprindo. E se essa parte está se cumprindo, a parte que fala que eu seria salvo também vai se cumprir. A parte que fala que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos também vai se cumprir. A parte que fala que ele não é filho do homem para que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que o que ele prometeu ele vai cumprir, que ele não dá fardo maior do que eu e você possa suportar, também vai se cumprir. Também está se cumprindo. Então essa é a questão. Timóteo fala que tudo isso teria nos últimos dias, como está tendo. Mas se uma parte está se cumprindo, a outra também vai. Os verdadeiros precisam se manifestar. Outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve, do santo, do profano. Nós que nos denominamos cristãos temos que abrir os nossos olhos espirituais e começar a despertar. Despertar, porque tem muita gente que está deturpando a palavra e está levando um monte de gente para o inferno. Está fazendo as pessoas duas vezes filhos do diabo. Porque está pregando errado, está deturpando a palavra, está maquiando, pregando um evangelho falso, um evangelho que não apresenta renúncia, um evangelho que não te mostra que o pecado, o que é pecado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, sem renúncia, sem santidade, ninguém verá Deus. Se nós não renunciarmos o pecado, se nós não renunciarmos a nossa vida, se nós não nos entregarmos de corpo e alma a Cristo, querido, e ser encontrado de Deus, ser encontrado por Deus, nós não seremos salvos. Deus não vai chegar, porque não é assim que funciona, querido. Deus continua santo, Ele continua sendo no alto e sublime trono sentado. Cristo está à destra do Pai. O Espírito Santo está aqui intercedendo por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque nós nem pedir, nós sabemos. E mesmo com tudo isso, nós não conseguimos seguir os passos de Cristo. Por que Paulo fala que os mandamentos não são penosos? Porque a única coisa que eu e você precisa fazer é caminhar o caminho que Cristo deixou. É fazer o que Ele fez. É você não mentir, é você não roubar, é você não falar mal de ninguém, é você não caluniar, é você não invejar, é você não ser avarento, é você não ser orgulhoso, é você não ser prepotente, é você não profanar o nome de Deus e nem a Bíblia Sagrada, você temer a Deus verdadeiramente, temer a palavra de Deus. Não está pedindo muito, querido, só está pedindo que eu e você caminhemos no caminho que Cristo deixou. Então que você possa ter entendido nesses momentos, nesses minutos com Cristo, de que Deus está no controle. Ele sempre esteve e Ele sempre estará no controle. Se você não está vendo o controle de Deus na sua vida, então eu sugiro que você vá para o particular com Deus. Peça para Ele abrir os seus olhos. Assim como o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos do ajudante dele. E quando Deus abriu, aquele ajudante viu que maior era o que estava com ele do que o que vinha contra. Eu vou orar por você que vai ver este vídeo, que está vendo, para que Deus possa abrir os seus olhos, para que você possa ver que Deus sempre estará no controle. Que você possa ver que Deus está no controle de tudo e sempre estará no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, ele não está lá no céu, no seu trono desesperado, sem saber o que fazer. Não, querido, Ele continua no controle de tudo. Ele sempre esteve e sempre estará. Deixe-me orar com você. Se você puder, vá até aí a um local tranquilo, a um local onde você possa falar com Deus. Vamos falar com o Pai, para que Ele possa abrir os seus olhos e você possa ver este cuidado, você possa ver e sentir Ele cuidando de você, você possa ver e ter aquela certeza de que Ele está no controle de tudo. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estou aqui na Tua presença, Pai,
pedindo para que o Senhor possa, papai, abrir os olhos espirituais de cada pessoa, papai, que está vendo este vídeo, Pai. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de cada uma delas, Pai. Que elas possam ver, sentir e saber que o Senhor está no controle. Que o Senhor sempre esteve, que o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas. Que elas possam, enfim, abrir os olhos espirituais e começar a tomar uma atitude, Pai. Que elas possam caminhar o caminho que o Teu Filho deixou para cada um de nós, Pai. Que nós possamos ter a coragem, a convicção e a fé de caminhar exatamente no caminho que Cristo deixou para nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós não vamos chegar a Ti, papai, sem Ele. Então que cada pessoa que ouviu esta pregação, que viu esta mensagem, possa sentir o Seu toque, possa sentir o renovo, possa sentir o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar em cada coração, Pai, e que eles possam ter a certeza de que o Senhor está no controle, que o Senhor sempre esteve e que o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar cada vida e que eles possam ter a certeza de que o Senhor está com eles. Realiza, papai, a sua vontade na vida de cada um, Pai, que sempre será boa, agradável e perfeita. Eu agradeço a você pela oportunidade, pelo privilégio que você me concedeu de entrar aí na sua casa, entrar no seu coração, na sua vida. Não se preocupe se você chegou no final da pregação, porque logo logo este vídeo estará lá no YouTube, no meu canal, e também assim que estiver pronto o vídeo eu já postarei ele novamente no Facebook, amém? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Pode me enviar aí, pode me perguntar que eu estarei respondendo à luz da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e principalmente